Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. O título da nossa mensagem é A Lança e o Jarro. E vamos ler 1 Samuel 26, versículos de 2 a 12. 1 Samuel capítulo 26, versículos de 2 a 12. Que diz: Saul desceu ao deserto de Zif com 3.000 dos melhores soldados de Israel em busca de Davi. Saul acampou ao lado da estrada na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom. Mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército, haviam se deitado. Saul estava deitado no acampamento, com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao Etita, Aimeleque e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abissai: irei com você. Davi e Abissai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto da sua cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. E Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora, deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe, não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Jure pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra seu ungido. Agora, vamos pegar a lança e o jarro com água, que estão perto da cabeça dele, e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul e foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Amém. Essa passagem que nós lemos é uma passagem muito forte. Saul, homem escolhido por Deus para governar o povo de Israel após o pedido do povo. É sempre importante lembrarmos disso. O povo pediu por um rei. Nunca foi a intenção do Senhor, nunca foi vontade de Deus que um homem governasse sobre outros homens. Desde o Gênesis, quando o Senhor cria os céus e a terra, ele cria Adão e declara para Adão: governe o homem sobre a natureza, sobre os animais, que o homem governe sobre o restante da criação. Mas Deus sempre chamou o seu povo: eu quero ser o seu Deus e vocês serão o meu povo. Toda aliança que Deus estabelece sempre foi: serei o seu Deus e você serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Essa sempre foi a vontade do Senhor. Deus sempre se colocou na responsabilidade de guiar os seus, guiar aqueles que Ele ama, guiar aqueles que pertencem a Ele. Nós, humanos, escolhemos reis, rainhas, famílias, governos para reinar sobre nós. E a verdade é que nenhuma dessas instituições humanas funciona. Ah, pastor, mas a democracia é uma linda ideia. Verdade, é uma linda ideia. O povo vai escolher os seus governantes. E o que tem se tornado da democracia ao redor do mundo? Divisões, ódio, rancor, raiva. As pessoas, como vou usar as palavras de Charlie Kirk, o pensador que foi morto essa semana passada nos Estados Unidos, as pessoas estão desumanizando aqueles que não concordam com as suas próprias ideias. E aí fica fácil. Se você desumaniza uma pessoa, é fácil odiá-la. É fácil usá-la como escravo, é fácil usá-la como exemplo se alguma coisa ruim acontece. Ela disse que não era para fazer, disse que não era dessa forma. A verdade é que todos os governos humanos se corroem, se corrompem, caem,
acabam. Ao andar pelas ruas do Porto, encontramos aqui vias que foram estabelecidas pelo Império Romano, o maior império que o mundo já viu. Cadê o Império Romano hoje? Acabou. Depois do Império Romano aqui em Portugal, veio o Império Turco Otomano, que ficou aqui por 500 anos. Toda essa herança que o português é conhecido, dos azulejos pintados, da forma como se trabalha com a cortiça, a forma como muitas vezes a arquitetura portuguesa é conhecida, veio dessa herança turca, árabe, aqui em Portugal e na Espanha. Cadê o Império Turco Otomano? Acabou. Talvez se você tenha uma certa idade, você vai se lembrar da Guerra Fria, as duas grandes potências mundiais, uma contra a outra, os Estados Unidos e a União Soviética. Onde está a União Soviética hoje? Acabou. Cadê o Muro de Berlim? Caiu. Cadê o grande império americano? Tem caído perante os nossos próprios olhos. O governo americano, ao sair do Iraque e do Afeganistão, deixou mais de 2 bilhões de equipamentos militares. Para quem? Para os xiitas. Alimentou o armamento de nações que hoje se tornam contra Israel. Esta semana, na Alemanha, começou um movimento contra os judeus. Menos de um século após o grande holocausto da Segunda Guerra Mundial. Hoje se encontra na Alemanha placas na frente dos estabelecimentos: judeus não são bem-vindos aqui. Por causa do conflito com Gaza, que não é com Gaza, é com o Hamas, que atacou a Israel no dia 7 de outubro de 2023. O que eu não vivi, mas uma geração antes de mim viveu, 2 gerações antes de mim sofreu com o Holocausto, com a Segunda Grande Guerra Mundial, e hoje a gente tem visto os prenúncios de mais guerra, os prenúncios de mais ódio. Os governos humanos não prestam. A verdade é essa. Ninguém nunca foi escolhido, ninguém nunca foi da vontade do Senhor que uma pessoa fosse escolhida para reinar sobre outra. Deus está acima de todos nós. Tanto que qual é a primeira lei, como perguntam a Jesus? Qual é a maior de todas as leis? Ame o Senhor, o seu Deus, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E a segunda, logo após essa, é ame o seu próximo como a ti mesmo. Amar o meu próximo como a mim mesmo é aquilo que eu quero para mim, eu quero para si, eu quero para você. Aquilo que eu desejo viver, que todos nós queremos. Se perguntar quem aqui quer ser feliz, todos nós queremos ser felizes. Quem quer ter paz, todos nós queremos ter paz. O que a Bíblia nos ensina é: deseja isso para o teu próximo. Mas não é isso que a gente tem visto. Não é isso que a gente tem visto, muitas vezes até dentro da igreja, infelizmente. Nós não temos visto pessoas a colocar Deus acima de todas as coisas. Hoje, na nossa classe da escola dominical, tinham 2 pessoas aqui. Desculpa, querido, isso não é colocar Deus acima de todas as coisas. Você acorda cedo para ir para o trabalho. Talvez você acorde por volta das 7 horas da manhã, 7h30 da manhã para ir para o trabalho, mas não consegue estar na igreja às 9h30. Não é importante aprender de Deus? Não é importante aprender da palavra do Senhor? Ou você não tem dúvida? Vocês sabem? Então, desculpa, vocês sabem muito. Porque não tem dúvida para tirar dúvida na escola dominical. Não é importante. A gente precisa entender que, desde os tempos bíblicos, os problemas são sempre os mesmos. O homem acha que sabe mais. A gente sempre acha que conhece melhor. A gente sempre acha que está no controle, que está no domínio de todas as coisas. Davi aqui já havia sido ungido por Samuel para ser o novo rei de Israel há mais de 10 anos atrás, mas Saul permanecia no poder. E aqui a Bíblia nos diz que Saul desceu com 3.000 homens para encontrar Davi. A verdade é que o mundo vai sempre tentar te assustar. O mundo vai sempre tentar te assustar.
Certa vez, eu e o pastor Isabela, conjuntamente com os pastores Pamela, Thomas e até os pastores Álvaro e Elaine, nos Estados Unidos, fomos a um seminário de educação infantil nas igrejas. E um pastor que ali estava, se tornou até muito amigo nosso, Leandro e Débora conheceram, foi na nossa igreja em West Palm Beach. Aquele pastor disse uma coisa que parece muito simples, mas muitos de nós não prestam atenção. A gente acha que departamento infantil, e em muitas das igrejas, departamento infantil é babysitting. As crianças pelo menos têm que sair vivas ali da salinha. Quando que na verdade, querido, o mesmo diabo que se levanta contra a minha vida, que se levanta contra cada um de nós, se levanta contra os nossos filhos. O mesmo Satanás, que com seus demônios se levanta contra a igreja, se levanta contra as crianças. Vamos à história bíblica. O que aconteceu na época de Moisés? Um rei se levanta de uma forma que declara: todos os homens, todos os bebês vão morrer. Todos os bebês recém-nascidos vão morrer. Por quê? Porque Deus tinha ali o plano de queria salvar a todo o povo de Israel. Vamos avançar alguns milhares de anos, vamos à época de Jesus, quando Jesus foi nascido. O rei Herodes, ao saber que era previsto o nascido do rei dos judeus, pelos magos que vieram do Oriente ao verem a estrela no céu, magos que nem judeus eram, mas conheciam mais da lei dos judeus, conheciam mais da Bíblia do que o próprio povo israelita. Os magos perguntam ao rei Herodes: onde está nascido o rei dos judeus? Qual é a primeira resposta do rei Herodes após aqueles magos seguirem seu caminho? Matem. Matem todas as crianças nascidas nos últimos 3 meses. Matem todas as crianças. Maria e José têm que pegar o seu bebê, fogem para o Egito, para que Jesus não seja morto pelo seu próprio povo enquanto bebê. Mesmo Satanás que se levanta contra a igreja, se levanta contra os nossos filhos, se levanta contra as crianças. Mas você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelas crianças na sua família? Você tem pedido a Deus misericórdia? Você tem pedido a Deus sabedoria para guiar os seus filhos? Desculpa, querido, mas se um pai ou uma mãe não vem à igreja para aprender, você quer que o seu filho aprenda com quem? Qual é o maior exemplo para uma criança? O pai e a mãe. Mas o pastor tem que ensinar. A gente vai ensinar. Mas se a gente ensina na igreja, não pode falar palavrão. A criança chega em casa, encontra palavrão à torta e direito para tudo quanto é lado. Querida, ela está na igreja 2 horas por semana. Ela está em casa 168 horas numa semana. Da mesma forma nós. Quanto tempo você gasta, investe no seu devocional, na sua vida com Deus? Pastor, eu nem penso na Bíblia durante a semana. Quanto tempo você gasta no Netflix? Quanto tempo você gasta no seu telemóvel, nas redes sociais? Quanto tempo você gasta no TikTok, no videogame, ou seja o que for? Quanto tempo você desperdiça da sua vida? Eu não vou nem falar em casais que não conversam porque cada um está no seu próprio telemóvel. Não vou nem tocar nesse assunto aqui agora. Mas quanto tempo nós não investimos nas coisas desse mundo e escolhemos não investir nas coisas da eternidade? Certa vez uma pessoa falou: é loucura querer passar a eternidade com Deus se você não consegue passar 15 minutos do seu dia com Ele. Qual relacionamento funciona sem conversa? Quem aqui é casado há mais de 10 anos? Quem é casado há mais de 20 anos? Quem é casado há 50 anos ou mais? Hoje aqui ninguém. Não estão aqui hoje, não estão no cruzeiro. Seu casamento funciona sem conversa? Não. Querido, um relacionamento profissional não funciona sem conversa, sem comunicação. Quem aqui trabalha com outras pessoas, eu acredito que todos aqui trabalham com outras pessoas, não funciona sem comunicação. Cada um sabe o que tem que fazer, sabe? Minha mulher sabe que eu a amo, sabe? Dói falar? Dói dizer? Dói expressar? O mundo vai tentar nos assustar. O mundo vai tentar disseminar ideias de que o teu casamento não vale a pena. Não vale a pena, o melhor é a outra que está ali na esquina, que está te dando mole.
Melhor é o outro ali, o Ricardão, que está falando no teu ouvido. Saul veio com 3.000 homens para pegar Davi. O mundo vai tentar te assustar. Tribulações vão tentar te cansar. Lutas vão tentar roubar a tua paz. E as incertezas vão tentar matar a tua fé. Como é que Satanás trabalha? Desde o Gênesis já nos mostra. Deus cria Adão e Eva. Eles estão no jardim do Éden. Eles são eternos. Eles vão viver para sempre com o Senhor. Porque a Bíblia declara que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E que o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado no jardim do Éden, nós nos tornamos mortais. Por que a gente não sabe lidar com a morte? A gente não sabe lidar com o luto. Porque nós não somos criados para lidar com isso. Isso é resultado, salário, como a Bíblia diz, do pecado. A morte física é resultado do pecado. A morte espiritual, que é a ausência de Deus, distanciamento de Deus, é resultado do pecado. Nós não fomos criados para estar distantes do nosso Criador. Nós não fomos criados para lidar com todas as coisas que lidamos nessa vida. Mas por causa do pecado, assim o fazemos. E como é que o pecado entrou no mundo? A Bíblia nos diz que o primeiro pecado foi Lúcifer se tornando contra Deus, porque queria ser como Deus. Uma rebelião. E todo pecado é rebelião. A palavra pecado significa rebelião e desvio. Todo pecado é rebelião e desvio da vontade de Deus, do que Deus assim ordena. Pastor, onde é que eu encontro a lista de pecados? Você encontra na Bíblia a vontade de Deus. E aí tudo que é oposto a isso se torna pecado. Tudo que é rebelião se torna pecado. Como é que o pecado entra no mundo? Deus cria Adão e Eva, eles estão no jardim em que tudo era perfeito. Certa vez uma pessoa comentou comigo: pastor, o senhor consegue imaginar a beleza de Adão e de Eva? Porque eles foram esculpidos pelas mãos do próprio Deus. Eles tinham tudo. Mas Deus diz para eles: não comam da árvore do bem e do mal. Talvez na nossa lógica humana a gente pense: ah, pastor, poxa, era mais fácil não botar aquela árvore ali. Mas Deus é tão bom que Ele nos dá a possibilidade de escolher. Você escolheu estar na igreja hoje pela manhã. Parabéns. Você escolheu estar no melhor lugar. Você escolheu tirar do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Parabéns, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor, está até na entrada aqui da igreja, numa das nossas colunas ali. Satanás vira para Eva, que no seu erro já foi falar com uma serpente, já foi falar com o próprio Satanás. Mas a gente é muito fácil apontar o dedo. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Quantas vezes a gente não fica ali num jogo de flerte com os nossos próprios pecados, com as coisas que nos agradam à carne? A Bíblia diz que cada um é tentado pelos seus próprios maus desejos. Quantas vezes nós não ficamos ali brincando com fogo? Ah, não, só estou aqui, só estou olhando. Olhar não tira pedaço, diz homem aí no mundo. Não, eu só estou aqui, conversando. Que problema tem? Trocar uma ideia, trocar um papo, mandar uma mensagem no WhatsApp, seguir a pessoa no Instagram. Que pecado tem? Que problema tem? A Bíblia chama isso de raposinhas. E as raposinhas são as que destroem as plantações. São as difíceis de se lidar. Um grande elefante é fácil. Você vê o elefante chegando, você vê de longe que ele está chegando. Agora vai encontrar uma raposinha no meio de uma plantação, no meio de uma fazenda. Vai encontrar um bicho pequeno, rápido. Não encontra. É muito difícil. E quanto mais nós damos espaço para Satanás, quanto mais nós damos, a Bíblia em português diz, não dê espaço para o inimigo. A Bíblia em inglês diz, don't give the devil a foothold. Foothold é quando a porta está fechando e você coloca o pé na porta. Fica aquele espacinho ali de alguns centímetros. Não dê a Satanás esse espacinho. Não dê a ele o que muitas vezes nós chamamos no crentez de brecha. Não dê a brecha. É esse tamaninho, gente.
Se você não acredita em mim, olha o teu pé, bota a mão em cima do teu pé, a palma da tua mão, vai ser isso aqui assim, no máximo. É um espaço pequeno, mas a Bíblia diz, não dê a Satanás esse espaço. Mas nós muitas vezes estamos ali a brincar com fogo. E aí a Eva, ao falar com a serpente diz, foi isso mesmo que Deus disse? Você tem certeza? Não, certamente não morrerão. Certamente não é isso que Deus disse. Não, você deve ter entendido errado. Ele não quer que você se torne como ele, conhecedor do bem e do mal. Através da incerteza, Satanás deturpa uma verdade. Sim, nós nos tornamos como Deus, no sentido de conhecermos o bem e o mal. Quantos aqui são felizes por conhecer o mal? Ninguém. Foi bom? Claro que não. Ah, mas eu sou como Deus, eu conheço o bem e o mal. Parabéns, onde é que isso te levou? Você foi contra a sua própria natureza, você foi contra o que você foi criado para ser, porque você quis, no seu orgulho, ser como Deus. As incertezas vão tentar matar a tua fé. As incertezas vão tentar acabar com a tua fé. E é por isso que mesmo vendo uma, duas ou ninguém, a escola dominical vai estar aqui. Porque o meu papel como pastor, o papel da igreja é ensinar. Aprende quem quiser, vem quem quer. Se Deus dá opção, que saia eu. O meu papel é servir. O meu papel é dar a minha vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Maior amor do que esse não existe, a sua vida pelos seus amigos. É o que diz Jesus, é como Jesus nos diz que nós precisamos amar, não apenas uns aos outros, mas a igreja do Senhor. Para acabarmos com todo tipo de incerteza. A Bíblia declara, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O Senhor continua, Isaías 41:13, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, e ele diz, não tema, eu o ajudarei. 1 Coríntios declara, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, os inimigos vão vir, as situações da vida vão acontecer. Jesus disse aos seus próprios discípulos, não tenham medo. Nessa vida tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos vitória apenas em Jesus Cristo. Apenas em Jesus Cristo. A Bíblia declara que Saul acampou ao lado da estrada, na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimom, mas Davi permaneceu no deserto. Saul, com toda a pompa e circunstância, com todos os seus exércitos ali, com 3.000 homens, apenas para pegar um homem, acampa fora do deserto, ao lado da estrada, numa colina. Aqui no Porto tem uma praça que se chama Praça da Batalha, bem no centro do Porto. E o nome é Praça da Batalha porque antigamente os exércitos portugueses, quando os inimigos vinham de barco pelo Rio Douro para atacar o porto, eles ali se reuniam numa superfície plana, é raro uma superfície plana no porto, uma superfície plana, e dali, no alto da montanha, e dali eles desciam para atacar os seus inimigos rumo ao rio. A vantagem de estar num plano mais alto, Saul, um homem de guerra, se posiciona na colina de Aquilá, em frente ao deserto. Dali de cima, Saul olhava e falava, Davi, vou te encontrar. Davi, já estou numa posição mais alta, já estou aqui. Eu já estou em vantagem, já tenho 3.000 homens, agora eu estou em cima da colina, você está no meio do deserto. Eu vou te encontrar. O deserto não tem onde você se esconder. Tem algumas cavernas, mas é isso. Eu vou te encontrar. Se a gente perguntasse quem de nós aqui gostaria de estar no deserto, ninguém. Você prefere estar no deserto ou estar na colina? Pastor, na colina. Vamos trocar aqui o exemplo por uma forma como o crente gosta muito de falar. Você quer estar no alto, você quer estar no monte ou você quer estar no vale? Eu quero estar no monte, eu quero estar no alto. Essa passagem me ensina muito sobre os desertos que muitas vezes nós precisamos passar com Deus.
Davi tinha Deus ao seu lado, mas ele estava no deserto. Saul tinha todo o poder bélico ao seu lado, no alto da colina, mas Deus não era com ele. Foi no deserto que Deus chamou Moisés. Foi no deserto ao povo judeu que Deus enviou o maná. Foi no deserto que Deus salvou José. Foi no deserto que Deus usou João, eu sou a voz que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Foi no deserto que Jesus foi aprovado ao ter sido tentado pelo próprio Satanás. Foi no deserto que Deus trouxe novidades. Isaías 43:19, o Senhor declara: eis que estou fazendo água no meio do deserto, rios no meio do ermo. É melhor estar no deserto com Deus do que no acampamento do rei. Olha para mim, querido, se nesse momento na sua vida você está passando por um deserto, é melhor estar num deserto com Deus do que no acampamento do rei. É melhor estar num deserto com Deus, fazendo a coisa certa, permanecendo nos caminhos do Senhor, do que estar com o mundo ao teu lado, batendo palma para você, e você está todo errado. Não é fácil. Não é fácil. Essa semana saiu do Portas Abertas, uma organização que trabalha com a igreja perseguida ao redor do mundo, uma lista dos 50 países que mais perseguem a igreja. E você certamente pensa: ah, pastor, Oriente Médio. Primeira coisa que vem na nossa cabeça, Oriente Médio. Você olha a lista, tem América do Sul, tem Europa, tem Ásia, tem todos os continentes. Tem África, tem o Oriente Médio, sim. Todos os continentes. Não tem um continente que não tenha a igreja perseguida. Mas também, e esses dados já são antigos, há coisa de mais ou menos 15 anos atrás, por volta de 2005, já se pensava, já se imaginava. Não, 2005 foi 20 anos atrás, Jesus amado. Pois é, viu aí que a gente pega a idade. A gente acha que 20 anos atrás, 15 anos atrás, a coisa de por volta de 2010, saiu um estudo da multiplicação da igreja na China. E dizia que até 2030, a China se tornaria o país onde a igreja é perseguida. Tá? A China é top 5 de perseguição à igreja no mundo. Mas até 2030, a China vai se tornar o país com o maior número de cristãos no mundo. Onde a igreja é perseguida, onde a igreja é subterrânea. Por quê? Porque os crentes não estão confortáveis. Os crentes estão escolhendo viver para Cristo, é morrer para o mundo. Muitas vezes morrer fisicamente. Mas existe ali um fogo, um propósito que ninguém apaga. A igreja cresceu com perseguição. Você hoje vai a Roma, o Coliseu Romano, que coisa linda. Milhares de crentes foram mortos ali. Você vai às catacumbas de Roma, que são quilômetros e quilômetros debaixo da terra. A igreja cresceu ali. A igreja não cresceu em mega estádios, mega churches, com luz, com som, com qualidade, com conforto. A igreja cresceu na dificuldade. A igreja cresceu na perseguição, no deserto. É melhor estar no deserto com Deus do que no acampamento do rei. Nós precisamos parar e pensar sobre a nossa própria vida. Onde é que eu estou? Onde é que eu tenho me colocado? Será que eu tenho vivido o que é certo, mas é desconfortável? Será que eu tenho no meu relacionamento, no meu namoro, será que eu tenho mantido a minha santidade? Será que eu tenho no meu casamento mantido a honra, mantido o amor sacrificial? Será que eu tenho na minha carreira, no meu dia a dia? Será que eu tenho mantido a minha palavra de homem ou mulher de Deus? Ou será que eu minto quando me é necessário? Eu dou as desculpas que eu acho que são pertinentes? Que tipo de crente nós temos sido? Temos sido crentes como os chineses, nossos irmãos na China? Venha o que for, eles permanecem? Ou nós temos sido crentes como a igreja
No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Querido, entra em qualquer igreja católica aí, numa missa de domingo pela manhã. Tiver mais de 20 pessoas, é lucro. Porque as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas não querem saber de religião. As pessoas não querem mais essa vida de dogmas e doutrinas de que não se pode fazer mais nada. É um peso, tamanho que se é colocado, uma culpa que se é colocada. Nós vivemos numa sociedade agnóstica. O que é uma sociedade agnóstica? Quem sabe me dizer o que é agnosticismo? Não é ter, mas não acredita nada. É indiferente. Se nós tivéssemos a lidar com ateus, você não consegue conversar sobre um assunto que vocês têm em comum. Deus. Mesmo que um concorde e o outro não. Tem ali alguma coisa, algum ponto de inflexão que se consegue conversar. Agora, vai tentar falar de Jesus aí nas ruas do Porto? Ah, você é crente? Tá bom. Bom para você. Não quero saber não. A indiferença. Cresceram na igreja, que foram obrigadas a fazer catequismo, primeira comunhão, mas que se revoltaram e deixaram a igreja. Muitos crentes hoje têm feito a mesma coisa, porque as igrejas não ensinam a verdade, porque a escola dominical é para criança. Não, é a criança que precisa aprender da Arca de Noé. Eu já sei, sabe? Eu já sei de Sansão, sabe? Eu já sei de Jesus, sabe? Sabe mesmo? Seu testemunho comprova que você sabe? Porque Jesus disse, aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Se você diz que ama Cristo ou que conhece a Cristo, mas não o obedece, você não o conhece. Você não o ama, você não o segue. A pastora Isabela ensinou aqui hoje na escola dominical que em Antioquia a igreja foi pela primeira vez chamada de cristão. Como uma zombaria. Ah lá, aquele povo é um monte de Jesus. É um monte de gente querendo ser igual a Jesus. Que coisa ridícula, um monte de cristão. Significa pequenos cristos, miniaturas de Cristo. Foi-se o tempo em que a igreja era zombada. Foi-se o tempo em que as pessoas conheciam os crentes como Bíblia. Foi-se o tempo. Hoje em dia ser crente é cool. É legal. Você vai para a igreja, aí a música é bacana, vai se veste como você quiser. Os pastores hoje são todos sarados, bombados, é tudo cada vez com a roupa mais apertada, pastor e pastora, cada vez uma coisa mais sem vergonha. A igreja hoje é igual ao mundo. E aí a igreja que prega a palavra de Deus é antiquada, é velha, é tradicional, é conservadora. Sinceramente, eu prefiro o deserto com Deus. Eu prefiro, onde Deus estiver, estar ao lado dele. Eu já cansei de falar isso aqui. Eu não preciso que ninguém conheça o meu nome. Eu preciso que as pessoas saibam. Aquele pastor pregava de Jesus. É isso. O importante é o nome de Jesus. Davi perguntou a Etita, Aimeleque e a Abissai, quem descerá comigo ao acampamento de Saul? E disse a Abissai, irei com você. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? O que se passa aqui nesse momento? Davi pergunta a dois dos seus melhores amigos, companheiros, quem vai comigo no meio das 3.000 tropas de Saul? Quem vai comigo no meio do deserto, saindo do deserto, no meio do terreno do inimigo? Quem vai comigo onde há 3.000 pessoas que querem nos matar? Abissai disse, irei com você. Nós precisamos aprender, custe o que custar, vai e faça o que o Senhor pede de ti. Nós temos que aprender a dizer sim, Senhor. Amém? A palavra de Deus declara que todas as promessas do Senhor para nós, o Senhor já disse, o Senhor já prometeu, cabe a nós dizer o sim e o amém. Cabe a mim dizer o sim e o amém. Cabe a mim querer o que Deus quer para a minha vida. Você consegue entender o poder que você tem de decidir receber ou não o que Deus tem para a sua vida?
Você tem o poder de decidir querer ou não viver a vontade perfeita, agradável, como a Bíblia declara, do Deus que te criou, que te conhece melhor do que ninguém, que sabe exatamente como te fazer feliz. Deus quer a tua felicidade, Deus quer você bem, Deus quer você em paz, perto dele, vivendo para toda a eternidade. Alegrias e prazeres que nem olho ouviu, nem coração, nem mente, nunca penetrou em nada disso que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Se eu perguntasse aqui qual foi o momento mais feliz da sua vida, não se compara ao que Deus tem preparado daqui para frente. Se eu te perguntasse qual foi o momento que você foi mais alegre na sua vida toda, não se compara, porque a Bíblia assim declara que nem olho ouviu, nenhum ouvido ouviu, não penetrou na mente ou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Eu não consigo conceber o que Deus tem preparado para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas. É inconcebível. Nós não conseguimos, não temos a capacidade criativa de imaginar como será. A gente lê em Apocalipse, João falando do céu. Ai, é lindo, ruas de ouro. Querido, você realmente acha que as ruas são de ouro? Aquela é a forma humana, como ele conseguiu descrever o que Deus lhe mostrou. O livro de Apocalipse é cheio de figuras de linguagem, da forma humana de tentar explicar coisas que são divinas, são sobrenaturais, que nós não conseguimos entender ou compreender. Se você acha que Deus se preocupou com ouro, você precisa entender que isso é uma figura de linguagem. Isso é o mais próximo que aquele homem conseguiu escrever de uma forma que as outras pessoas entenderiam. É como perguntar aqui, como você sabe que o Espírito Santo está aqui? Cada um vai dar uma explicação diferente. Alguns vão dizer, eu sinto um arrepio. Outros, um calor. Outros vão dizer, eu sinto um abraço. Outros vão dizer, eu sinto uma paz, uma alegria, uma força. Porque Deus trata de forma individual. Deus é Espírito. Ele trata de forma individual com cada um de nós. O que nós temos como verdade absoluta é o que está escrito na palavra de Deus. Fora disso, a gente descreve da forma como a gente consegue. Certa vez alguém me perguntou, pastor, como é que é falar em línguas? Falei, querida, é você transbordar. Quando você é batizado com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. O falar em línguas é a demonstração do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder de Deus para obras de serviço. O falar em línguas é você transbordar. Não nasce no coração do homem. Nenhum dos dons espirituais que você vai encontrar em 1 Coríntios 12 nasce do desejo do homem. Nasce da vontade de Deus, que usa homens e mulheres para fazer a sua vontade. Todo dom espiritual nasce do Espírito Santo, vem através do Espírito Santo, que atua através de pessoas que se colocam à disposição. Para aí, então, essas coisas acontecerem no plano material, da forma como nós vemos. Falar em línguas é a mesma coisa. É impossível descrever em palavras humanas algo que é sobrenatural. Mas se alguém aqui já teve uma grande experiência com Deus, como é que você descreve? Da forma que dá. Eu fui curado. A Débora, esses dias, compartilhou conosco um testemunho, compartilhou aqui na igreja um testemunho de cura. Como é que você sabe que você foi curada? Aquela dor passou. E foi uma coisa que aconteceu, porque eu estava com a dor, de repente não estava mais com a dor, e eu senti um toque, eu senti um calor, eu senti um arrepio, e Deus eu sabia que era Deus, porque eu sei. Quando você tem vida com Deus, você sabe. Fé não é achar, fé não é torcer, fé é saber. A fé é o firme fundamento. Nada te tira do lugar quando você sabe, quando você tem fé. Os pensadores desse mundo acham, imaginam. As ideologias, cheguei à conclusão da forma A, B, C, X, Y, Z. Mas saber, só a verdade. Nós só sabemos a verdade. Como é que você sabe que você não voa?
Me diz como é que você sabe que a gravidade é real? Porque você vive. Porque você experimenta isso todos os dias. Como é que você sabe que a lei de ação e reação é verdade? Porque uma vez eu chutei o pé da cadeira e doeu demais. A cadeira ficou ali no mesmo lugar, a cadeira andou um pouquinho para frente, mas meu pé doeu. Fui eu que bati, a reação veio em mim. A gente sabe das coisas que são verdade, das coisas que nós experimentamos. A gente acha o que a gente não tem certeza. Por isso que na ciência existem as teorias e as leis. A lei é o que é comprovado. A teoria é o que se acha, é o que se pensa. É como a gente chegou o mais próximo possível de imaginar como foi. Pastor, como é que eu sei, então, o que é verdade ou o que não é verdade pela ciência? Vê o que é lei. O que é teoria, ainda não foi comprovado. Pode vir a ser? Pode. Pode nunca ser? Pode. Se o próprio Newton negou as suas teorias quando se converteu, é o suficiente. São teorias. Davi e Abissai entraram à noite no acampamento. Eu vou continuar semana que vem, porque eu estou no slide número 5 ainda. Davi e Abissai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado a sua lança no chão, perto da cabeça. Saul, que vinha perseguindo Davi, por anos, que tentou matar Davi com essa lança várias vezes. Abner e os seus soldados estavam deitados à sua volta. Abissai disse a Davi, hoje, presta atenção, querido. Abissai disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão com um só golpe e não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai, não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Era muito fácil. Tinha resolvido ali. Saul com 3.000 homens. Chegava Abissai, pegava a lança, matou Saul, acabou. Acabou o inimigo de Davi. E agora o que vai acontecer? Davi vai ser erguido rei. Na perspectiva humana, como se acha, como se pensa em teoria, sim, funciona. Abissai ainda fala para Davi, Deus te deu o seu inimigo nas tuas mãos. Mas Davi diz, eu conheço o meu Deus. Eu sei como Deus faz. Eu sei que esse homem foi ungido pelo Senhor. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Davi ia resolver a sua própria vida. Acabou, querido, acabou. Mas ele ia deixar de ser inocente. Ele ia deixar de fazer a vontade de Deus. Ele ia resolver, ele ia matar quem o perseguia. Mas ele não ia mais ter a bênção de Deus, ele não ia ter mais Deus do seu lado. Certa vez Deus diz a Moisés, vá, leva esse povo de coração duro, entra pela terra prometida, mas eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês eu vou matá-los, vocês são muito obstinados. Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixa ir. Da mesma forma Davi fez aqui. Davi sabe que o Senhor, ele é justo e que a justiça pertence ao Senhor. Davi sabe que Deus ungiu Saul, porque o mesmo homem que ungiu Saul, ungiu Davi, Samuel. Sumo sacerdote, profeta e juiz sobre Israel. Samuel ungiu Davi enquanto Saul estava no seu reinado. Samuel ensinou Davi coisas sobre o Senhor. Davi sabia, esse homem é ungido do Senhor. Até porque ele também era. Então ele sabe que o Senhor luta por ele. Salmo 23 nos diz, mesmo se eu andar por um vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Ele sabe que Deus está com ele. Assim como ele sabe que Deus ali
ainda estava permanecendo Saul vivo, porque Deus assim queria. Era da vontade de Deus. E Davi diz, eu não vou sujar as minhas mãos. Eu não vou ter o sangue de um ungido do Senhor nas minhas mãos. Eu não vou me tornar culpado para que eu não seja perseguido. Hoje na escola dominical, a pastora Isabela perguntou, o que foi uma lição que nós aprendemos aqui que te impactou? Eu falei, Estevão. Estevão, a Bíblia diz que era um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, um homem capaz, um homem inteligente, um homem sábio, um homem que pregava com autoridade, um homem que estava próximo de Deus, mas que morreu apedrejado. Que em momento algum ergueu a sua voz contra aqueles que o apedrejavam. Que em momento algum ele poderia ter pedido, Senhor, honra o teu filho e mata os meus inimigos. A oração de Estevão, enquanto era apedrejado, enquanto as pedras o acertavam, enquanto ele sangrava, enquanto os seus órgãos ficavam cada vez mais machucados de tantas daquelas pedradas, ele orou, perdoa-os, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que o seu rosto brilhava como o de um anjo. As pessoas viam Deus em Estevão. Continuavam tacando as suas pedras. E continuavam atirando pedras. Estevão me ensina que a vitória do crente não é o que o mundo diz que é a vitória não, querido. Igreja cheia, igreja hiperlotada, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas, isso é vitória para o mundo. É no estádio do Dragão que cada pessoa que entra, o Porto conta. Opa, mais 5 euros, mais 10 euros, mais 20 euros, mais 40 euros, mais 100 euros. Você vai num jogo no estádio do Dragão, eles vão dizer tal número de pessoas, tanto foi arrecadado, e todo mundo aplaude. Parabéns, vocês estão dando dinheiro para um time de futebol que já tem dinheiro suficiente. Todo mundo aplaude. Levantamos 5 milhões de euros hoje no jogo. Para um futebol pífio que foi 0-0 e você perdeu 2 horas da tua vida. Um jogo ruim. Eu já fui algum. É ruim demais, gente. Não vale a pena. Mas o povo aplaude. Reino de Deus nunca foi número. Reino de Deus é qualidade. Reino de Deus é coração. Reino de Deus é uma vida de cada vez. É uma pessoa de cada vez. Acredite, querido, se um dia Deus nos conceder a graça de batizar. Esses dias eu estava conversando com um turista americano e falei que era missionário aqui em Portugal, tal, e eles são crentes nos Estados Unidos. Eles disseram, na nossa igreja, semana passada, batizamos 2.500 pessoas. Eu falei, glória a Deus. Porque são 2.500 pessoas que estão escolhendo por Jesus. E você pode ter certeza, querido, no meu coração, o dia que Deus nos conceder o privilégio de batizar 50, 100, 200, 1.000, no mesmo dia, a minha alegria vai ser a mesma do dia que eu batizei a Raíssa, do dia que eu batizei a Júlia, do dia que eu batizei uma pessoa. Porque a Bíblia assim declara que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. A Bíblia não diz 50.000 pecadores, a Bíblia diz um. A gente pensa na vida, meses, semanas, anos, a gente faz os nossos projetos daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Como é que o Senhor Jesus nos ensinou a orar? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A Bíblia declara que a cada manhã, a cada dia, as misericórdias dele se renovam. Deus trabalha com um dia de cada vez. Tanto que a Bíblia nos mostra, já em Gênesis, lá no início da Bíblia. Primeiro dia, Deus disse, haja luz e houve luz. Começou ali o dia e a noite, e este foi o primeiro dia. No segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, e no sétimo dia o Senhor descansou. Depois que Deus criou todos os dias, Deus diz, foi bom, está bom. Quando Deus cria o homem e a mulher, ele olhou e disse, muito bom. E no sétimo dia ele descansou. A Bíblia me mostra que Deus contou os dias. Nós gostamos de pensar em milhões de anos, porque na época, não sei das quantas, quando ainda era, esqueci o nome do continente único, a Pangeia, quando ainda era a Pangeia, e depois com os milhares de milhões de anos a Terra se moveu. A gente ama isso. O homem gosta do que é grande. Deus trabalha com dia a dia. Um
Um dia de cada vez. Um dia o Senhor fez isso. No outro dia o Senhor fez isso. No outro dia o Senhor fez isso. Ele precisava ter feito uma coisa de cada vez? Ele não tem capacidade de fazer tudo de uma vez só? Deus não poderia dizer que haja a criação? Está tudo pronto? Ele não tem poder para isso? Claro que tem. Mas Ele escolhe nos ensinar. Assim como nós precisamos aprender a lutar como Davi. Quando Davi vai lutar contra Golias, Saul quer lhe dar a sua armadura. E Davi diz, não, eu não quero nada disso. Eu só preciso do meu estilingue e de uma pedrinha. Tanto que Golias olha para Davi e diz, sou eu um cão para que venhas contra mim com pedras na tua mão? Sou eu um cachorro que você tira pedras? Davi sempre lutou de forma diferente. Quando debaixo da vontade do Senhor, querido, você vai lutar de forma diferente. Você vai vencer de forma diferente. A nossa vitória não é a vitória do mundo. A nossa vitória, os nossos parâmetros, tem que ser os parâmetros de Deus. Eu vou continuar essa mensagem domingo que vem, mas hoje nós precisamos terminar aqui. Precisamos aprender a lutar como Davi. O Espírito Santo diz no meu coração que há pessoas aqui nessa manhã estavam prontas para tomar atitudes drásticas. Estavam prontas para tomar justiça pelas suas próprias mãos. Se nada acontecer, essa semana vai sair. Essa semana eu vou fazer. Lute como Davi. Lute como Davi. Permaneça inocente. Permaneça santo. Permaneça justo. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.